Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Como que a gente chega nessa quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Estamos aqui há um diazinho só de virar a folhinha do calendário. E para entender como que esse mês se encerra para o mercado do boi gordo, para entender como é que estão as dinâmicas de negociações, eu trago para a conversa o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA. Thiago, seja muito bem-vindo. Olá a todos, amigos de Notícias Agrícolas. Satisfação novamente estar aqui com vocês para falar do mercado de pecuária, né? Pré-carnaval, né? Você comentou, estamos chegando no final do mês já, praticamente o último dia do mês. E essa é a expectativa aí, esse cenário do boi gordo que vem de uma pressão e virada do mês sempre tem uma expectativa positiva, mas é um cenário de uma oferta maior e uma pressão em cima dos preços que a gente vai falar um pouquinho mais. É isso, e só antes da gente começar a aprofundar essa nossa conversa, eu queria falar com você que está do outro lado da tela nos acompanhando, você que está assistindo essa transmissão pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aproveite para interagir com a gente, o nosso canal de comunicações está aberto com você, o nosso chat aqui do lado da telinha. Pode mandar mensagem falando quanto que está o preço da arroba aí na sua região, lembrando, né, de falar sempre de que região você fala, cidade e estado, os preços aí das categorias de reposição também, compartilhe com a gente aqui como é que está aí na sua região e, claro, mande suas dúvidas, as suas perguntas, que eu vou carregando elas até o finalzinho do nosso bate-papo aqui com o Thiago, para que o Thiago traga, portanto, essas respostas. E aí sim a gente dá sequência na nossa conversa. Thiago, me diga uma coisa, como que a gente se encaminha para esse final de fevereiro e principalmente como que dá para observar um raio-x dessa última semana do mês, já prevendo e antevendo, né, esse começo de março? Olha, tradicionalmente, né, a chegada, né, do final do mês, ele joga uma pressão natural no mercado, pensando na situação como vinha se desenhando, né? Então, o consumidor com menos dinheiro no bolso, né, uma restrição orçamentária maior, os preços da carne começaram a ceder, né? Então, o preço do CPE chegou ao entorno de 3,11% a menos, jogando uma pressão também em cima do boi gordo. Então, o boi, a gente tem uma oferta, de certa maneira, um pouco maior, dada a necessidade de volume de giro do pecuarista, e aí a gente joga uma pressão também dado o consumidor. Então, a carne, ela recua 3,11% nesses últimos, podemos dizer, 28 dias, enquanto o boi gordo ele caiu algo em torno de 4,50%. Então, tem uma diferença de 1,5 a mais, né, em pressão em cima do boi gordo, mas a gente tem um cenário de pressão ao longo da cadeia. Então, eu tenho uma demanda menor, eu tenho uma oferta maior no campo, dado o efeito manada que ocorre. Então, é um mercado tradicionalmente menor, tá? E, Tiago, como que o mercado está se preparando para a virada para março? Né? É um mês com menos pressão sobre a demanda, né? É um mês que a população está um pouco menos afogada com a questão das contas acumuladas no final do ano e também das despesas de começo de ano. Ou a gente ainda deve ver um arrasto nessa demanda interna? Bom, o carnaval como feriado prolongado dá uma dinâmica de consumo natural das pessoas, ainda mais com o dinheiro entrando para uma parte da população no final do mês anterior, no caso agora, outros somente no dia 10. Então a gente deve ter um carnaval sem muitas novidades em termos, né, ou pós-carnaval, em termos de demanda interna, o que pode ajudar a dar um fluxo. É a questão das exportações, né? O câmbio chegou a 5,70 hoje, né? Nesse começo da manhã começa próximo a 5,80, então isso também deixa a nossa carne competitiva. Agora, a gente tem sim um cenário mais precificado pela demanda interna, que representa 75% da nossa produção. Então, é um cenário ainda muito frio, o comprador ele não está ávido, né, para consumir carne, até pela restrição orçamentária. Então, a gente tem todo esse cenário aí de mais pressão natural. O mercado futuro mostra isso, né? O mercado futuro do boi gordo, né? Pensando em março, a gente está falando de preços próximos de R$ 300, né? R$ 303, abril 301, maio 300. Todo o reflexo, principalmente desses 4 primeiros meses do ano.
uma demanda mais restrita por causa do orçamento e uma oferta maior vindo, sim, do período de safra. O produtor ele pode tentar manejar mais esses animais, dado a condição de pastagem, chuva em muitas regiões, né? Talvez isso não ocorra no Rio Grande do Sul, infelizmente, por causa da seca. A gente tem também o Mato Grosso uma situação um pouco diferente, dado também as condições de pastagem, né? E é o estado que apresenta, de certa maneira, até uma valorização da arroba nesse fevereiro, mas a virada de março não tem um cenário mais confortável em termos de preço para o pecuarista, não. Essa questão das pastagens era algo que eu queria comentar com você. A gente está aqui, pelo menos quem está no estado de São Paulo, mas também em outras regiões do país, você bem comentou do Rio Grande do Sul, ondas de calor subsequentes, né? Aparentemente falam em nova onda de calor na televisão, na mídia em geral, e a gente pensa, quando é que a gente saiu da onda de calor anterior? A impressão é literalmente essa. Mas como que as pastagens estão, principalmente nessas localidades com essas ondas de calor muito intensas, Thiago? A questão do clima impacta muito na questão dessa condição, porque por mais que eu tenha o sol, né, que ajuda, né, vamos dizer, toda a parte de crescimento, luminosidade da planta, a gente falta água, falta chuva para dar toda essa umidade no solo e, obviamente, potencializar o crescimento. A gente tem outras regiões, problemas como lagarta, como cigarrinha, que afetam não só, obviamente, a questão da pastagem, sim. Aí a gente joga o clima também na questão da produção do milho, muita gente olhando, tentando olhar o sorgo, que obviamente tem uma produção que requer menos água. Isso está ocorrendo no Paraguai, por exemplo, é muito comum isso. Algumas regiões do Mato Grosso do Sul ocorreu também, Mato Grosso deve ocorrer. Então, o pecuarista ele vai tentar buscar uma alternativa, mas olhando o momento atual de pasto, a gente tem algumas regiões críticas que, obviamente, fazem com que a oferta de boi realmente não esteja num ritmo bom e, obviamente, precifica ou valoriza os preços da arroba nessas últimos dias e semanas. O que a gente viu foi ali aquele descolamento no estado do Mato Grosso, mas com aquela onda de pressão com abate de fêmeas, assim, foi o último a se valorizar, mas também foi o último a receber a pressão baixista, né, Thiago? O mercado, podemos dizer assim, ele vai buscando esse autoajuste, o mercado ele se autorregula, né? Obviamente, se eu tenho uma valorização em determinado estado, e vale sempre lembrar, né? Temos estados com operações em indústrias em diversas regiões, e isso vai jogando uma pressão, esfria um pouco, aumenta a escala, e como você disse, eu tenho o fator fêmea, que é muito importante nesse ano, tá? A turma fala que a gente já virou ciclo, a gente já vai deixar de abater menos fêmea. Não, a gente tem uma condição de abate de fêmeas ainda elevada para 2025. São 3 anos seguidos praticamente de abate de fêmea, dado o cenário de estoque de vaca, dado a condição de não ter tido prenhez no final do ano. Então, a baixa prenhez nessa virada por causa de seca, o índice de massa corporal da fêmea também de maio de 24 até setembro, quando maio, pensando no desmame, até setembro do ano passado, que ela não teve uma boa condição de pastagem, de alimentação, impactou, obviamente, na questão de prenhez, e isso faz com que haja um descarte de fêmeas natural. Então, estoque maior de animais nos últimos 4 anos, uma prenhez que não realmente foi no nível desejado, eu coloco, obviamente, mais fêmea no mercado. Somado ao fator econômico, ajuste de praças, ajuste de preço do boi gordo, obviamente uma venda mais fraca da carne no Brasil todo e também de exportação, a gente já comenta do câmbio, a gente joga uma pressão também no mercado independente, se é Mato Grosso, Rio Grande do Sul, há um achatamento do diferencial da arroba, né, da vaca e do boi gordo. E considerando que boa parte ou a maior parte dessa carne vinda do abate de fêmeas, ela fica no mercado interno, complica ainda mais. É um fator ainda extra para essa questão da precificação, Thiago? Isso ajuda a se entender esse movimento. É claro que a gente tem mercados que demandam carne de vaca, né? Até mesmo alguns mercados do exterior, obviamente são poucos, pensando numa vaca adulta, mas é natural que essa carne entre no mercado doméstico, né? Então isso ajuda assim a entender também uma maior oferta e, consequentemente, queda nas cotações ao longo da cadeia.
E em relação às exportações, Thiago, eu queria saber como que a gente deve ver o fechamento do mês de fevereiro. É claro que os dados da SESEX, né, da Secretaria de Comércio Exterior, vão sair na semana que vem, temos que aguardar ainda. Mas já dá para ter alguma noção, alguma previsão de como que deve ser o resultado final das exportações de carne bovina, pelo menos a in natura, que é divulgada pela Secretaria de Comércio Exterior, e qual que é a previsão também para março, já que a gente vê, então, né, depois do feriadão do Ano Novo Lunar, a gente vê ali uma movimentação um pouquinho melhor? Então, quando a gente pensa nas exportações, dois destaques dos dados aí da última semana, né? Então, realmente, a gente chegou a 10,2 mil toneladas diárias de exportação, então subiu, a gente estava no patamar próximo de 9, 9,5, aquela coisa, então a gente exportou um pouco mais na última semana, né? Ou, podemos dizer, na penúltima semana de fevereiro, né? E isso faz com que, obviamente, se mantido esse ritmo, a gente consiga ultrapassar o que a gente mandou de carne para fora em fevereiro do ano passado. Então, isso já é um bom sinal. É claro que a gente vai ter um dia útil a mais, mas a gente tem sim um cenário mais favorável e um cenário que o mundo todo precisa da nossa carne. Então, quando a gente pensa, esse ponto é um destaque. Agora, outro ponto interessante é a questão também do preço, né? A gente está falando de um preço de 4.900 dólares, 4.932 dólares sendo preciso, é maior do que fevereiro do ano passado, sim, que foi 4.500, mas a gente já vinha trabalhando há 2, 3 meses próximo dos 5.000, acima dos 5.000. Então, há também um ajuste na precificação. O que esperar para fevereiro? A expectativa, sim, é sempre positiva, a volta da China depois de um longo período de feriado, a questão da dinâmica mundial com as tarifas do Trump, tudo isso vai impactar na dinâmica internacional de venda e o câmbio, né? É interessante notar, e o que isso pode ajudar na precificação do boi gordo, é que, se, por exemplo, se eu pego um boi gordo hoje, pegar um indicador CPEA-Exalc que fechou a 311,40 ontem, um câmbio de 5,80, eu estou falando de uma arroba em dólares de 53,70. Tá? Se eu falo da média de fevereiro, que está sendo até hoje 320, um câmbio a 5,80, estou falando de uma arroba em dólares 55, tá, Thiago? E por que esses números, né? Se eu pegar 2020 a 2025 em média, a arroba em dólar do Brasil ficou 52,30. Então a gente começa a ficar muito próximo da média de 20 a 25. Eu estou pegando do grande Uhum. na mudança chinesa, né? Se eu tirar um recorte 21 e 22, que foi o pico, eu estou falando de 59 dólares, ok? Mas era um cenário É, tá. pandêmico também, né? Perfeito, perfeito, que chegou a quase 70 dólares também, né? Mas se eu pensar numa arroba de 60 dólares ou 55 dólares, é importante que o câmbio ele valorize nessa precificação. 5,80, 5,90. Então, o dólar chegando nesse patamar, sim, ele pode até beneficiar um volume maior de exportação. Não quer dizer que a gente vai exportar menos em março, mas se o Uhum. câmbio ficar mais próximo de 5,70, há renegociação. Há uma renegociação, há uma comercialização entre compradores e vendedores, em termos de baixar um pouco o preço, e isso pode respingar na carne bovina internamente. Então, deve ser bom março. O câmbio ele pode ajudar, mas a gente já está chegando nesses patamares que a gente vem vendo da arroba em dólar, 55, 56. Não esperar muito caso o câmbio dê uma caída, né? Chega a 5,70, 5,60. Hoje o cenário de desvalorização cambial é mais favorável para as exportações que podem ajudar a enxugar o mercado doméstico. Então, Thiago, eu queria entender assim um pouco mais, né? A gente deve, o mercado brasileiro ele deve ficar mais focado nas exportações esse ano de 2025, porque também me pega aquela questão da demanda interna quando a gente observa índices inflacionários, taxas de juros elevadas. Eu queria saber como que essa balança como deve ficar no final das contas. O mercado, quem obviamente a gente já comentou até há pouco, quem forma, acaba formando o preço, sim, é o mercado interno, são 70, 75%, né? E até tem os dados, né, do desemprego que saíram hoje, que termina em janeiro trimestre, então novembro, dezembro, janeiro, subiu, né? Subiu 6,65.
era 6,2, ô, Thiago, não subiu. Mas a tendência nunca é boa. Então, todo esse cenário vai pressionar no primeiro semestre o preço da carne. Não tem onde, obviamente, o consumo brasileiro melhorar, a não ser que a renda suba. Então, no primeiro semestre, as exportações têm um papel importante para ajudar a dinamizar essas questões de vendas. O segundo semestre, a gente coloca, obviamente, uma oferta mais restrita, principalmente a partir de junho, julho, né, agosto, e aí eu jogo, obviamente, o 13º, até mesmo mais vendas externas na formação de estoque da China tradicionalmente. Então, eu tenho um fluxo maior no segundo semestre, seja externo, seja de oferta, seja no mercado interno. Agora, o primeiro semestre, realmente a demanda interna tradicionalmente joga, de certa maneira, contra, dado todo esse cenário de restrição orçamentária. Então, a gente tem sim as exportações nesse primeiro semestre e um papel importante nessa dinâmica de formação do preço em 2025. A gente está falando de demanda, mas aí em relação à oferta, né? É claro que, como você já bem deixou explícito, ainda deve seguir um abate de fêmeas de certa forma elevado nesse ano de 2025, mas ao longo do ano existe algum período que esse abate de fêmeas ele deve diminuir e aí, assim, de alguma maneira tentar o mercado do boi gordo ter um reajuste positivo, Thiago? Olha, Letícia, assim, a gente tem sempre que analisar o ponto que chama, podemos dizer, o produtor, né? O produtor, ele, na expectativa de receita futura, ele coloca mais animal no confinamento. Se o preço estiver bom, ele entra no confinamento, como foi ano passado, né? O primeiro giro atrasou. Isso deve acontecer nesse ano, até o confinamento ficar um pouco maior, né? Acompanhando vocês aí falando ontem, ficar um pouco maior no primeiro giro do que o ano passado, mas a turma ainda está com medo, deve postergar um pouco e confinar mais para o segundo semestre, né, no segundo giro, que os preços futuros estão melhores. Isso vale também para a questão do abate de fêmeas ser maior ou não. Se o preço do bezerro começar a ter uma tendência maior de alta, que ele praticamente andou de lado em fevereiro, desvalorizou no final do mês, se o preço do bezerro ele começa a subir, eu seguro vaca. Se o preço do bezerro ele começa a cair, obviamente eu jogo vaca no mercado. Tá? Então, a gente tem tradicionalmente esse primeiro tri da reversão, né, do final de safra. Então, pensando março, abril, final de safra, vou colocar mais vaca no mercado natural. Eu tenho desmame desses animais abril, maio, então eu vou também ter mais vaca e daí mais bezerro. Então, esse período é o que a gente chama de um período de transição, principalmente entre março e maio, onde eu tenho uma oferta de vacas maior. E aí, o segundo semestre, começando toda essa preparação para a reprodução, eu seguro mais fêmea. Então, esse é o cenário. A gente vai ter mais oferta, sim, de fêmeas natural nesse período do ano, final de safra, mais oferta de boi, né? E no segundo semestre, uma restrição maior, um equilíbrio maior, tá? Você comentava um pouquinho do primeiro giro de confinamento, que assim como no ano passado, ele deve dar uma certa atrasada nesse ano, com ali um certo comedimento por parte do pecuarista, né, um pouco mais cauteloso na questão do confinamento. Eu queria saber, Tiago, em relação às contas para o primeiro giro de confinamento desse ano, né, pensando nos preços futuros do boi, pensando nessa questão do preço do bezerro, olhando também para os preços do milho, o que a gente deve ver né, nesse desenho, então, para as operações? É claro que a gente sabe que existe particularidade de cada operação para cada confinamento para cada confinamento, mas uma visão generalista, né, mais geral, o que você consegue enxergar desse cenário? Eu ia começar falando que era um cenário de oportunidade, né? Mas aí os ouvintes, aí quem está acompanhando a gente pode até assustar e ficar bravo. Mas eu vou chegar nessa minha linha de raciocínio, porque quando a gente olha o milho, há 10 dias, 15 dias atrás, eu estava falando de um milho abaixo de 80. Hoje, eu falo de um milho próximo dos R$ 90 a saca aqui no estado de São Paulo, né, na região de Campinas. Então, realmente, o milho, como sendo o principal insumo do confinamento, assusta o pecuarista. E quando ele olha o mercado futuro do boi gordo, e quando eu falo futuro, os meses de março, abril, maio, ele tira o pé. Ele vê que a margem apertou, o preço do boi baixo caindo, o preço do milho
do boi magro, por mais que esteja mais estagnado, equilibrado, subiu nas últimas semanas, né? Agora, de certa maneira, deu uma travada, dado todo o cenário do boi gordo. Então, o pecuarista ele fica, de certa maneira, receoso e atrasa o primeiro giro. Essa é a grande questão. Mas que também abre-se uma oportunidade, dado todo essa restrição de oferta, menos animal de coxo, evidentemente, como eu falei, se eu estou entrando em abril, estou saindo desse animal em julho, é um período onde que o brasileiro já pagou o tributo até abril, maio, ele tem uma condição de uma sobra de renda a partir desse período junho, julho, agosto, e também, obviamente, eu tenho a safrinha que pode me ajudar, mas aí pensando no segundo giro. E as exportações, então assim, pensando na demanda, ela pode ajudar assim a valorizar o boi gordo, somado a uma restrição de oferta de primeiro giro. É claro, é muita conta a ser feita, como você bem disse, depende da operação de cada confinamento, mas hoje, obviamente, a rentabilidade da atividade de gado no coxo diminuiu bastante. E, obviamente, tem algumas operações já em termos negativos. E quando eu falo de oportunidade, nesse sentido, muita gente vai colocar o pé no freio. E aí abre possibilidade para quem tem uma conta mais ajustada. Ou seja, nesse sentido é uma faca de dois gumes, né, Tiago? Você tem ali Exato. o custo de produção que, por um lado, vai apertar um pouco o pecuarista de certa forma, mas, por outro lado, se houver de fato, né, essa restrição, né, esse confinamento um pouco mais enxuto, a oferta de gado ali na frente mais escassa pode ali puxar os preços um pouco para cima. Então, nesse sentido, né, pensando então que nem todos os pecuaristas vão ter condição de fazer isso, qual que é o cenário que a gente pode observar mais, né? O pecuarista que está escutando aí se empolgar pensando nessa oportunidade futura ou a maioria deles não ter muito como fugir desses custos de produção? É uma decisão complexa, é uma decisão difícil, né? Você, obviamente, saber que a gente vai ter um cenário de mais restrição de animais no primeiro giro e ter que tomar essa decisão de entrar no mercado, né? Mas eu acredito que é o que acontece e que aconteceu principalmente no ano passado. Eu postergar um primeiro giro, dado todo um cenário mais baixista da carne, do boi, ao longo, né, do primeiro semestre, ao longo do segundo trimestre do ano, entre abril e junho. Isso tende a ser natural, mas eu acredito que a gente vai ter um cenário mais positivo para o pecuarista ainda ao longo de 2025. É claro que o custo ele vai fazer com que a margem se reduza, mas a gente vai conseguir observar sim um cenário um pouco melhor para a pecuária ainda em 2025. E, Tiago, a gente está falando de confinamento. Tem um material aqui que foi enviado por vocês, né, que foi feito pelo CPE, em parceria com qual empresa? Com a DSM Farm Niche, isso. Isso. Eu queria até saber se a gente pode compartilhar no nosso chat enquanto a gente fala sobre isso, para colocar ali para o pessoal do Notícias Agrícolas da nossa audiência Claro, claro, acompanhar. pode. Vou pedir para o Pode Pedro, então, compartilhar. colocar aí para o pessoal. E eu queria que você falasse um pouquinho, Tiago, dessa taxa do confinamento para fevereiro, que ela foi a maior para o mês de fevereiro. Eu queria que você trouxesse um pouco do que está por trás disso, né? O que tornou essa taxa de confinamento maior em fevereiro. Olha, isso daqui é um trabalho bem interessante que é feito, né, em termos de taxa de ocupação, é quanto, obviamente, de gado foi entrando no coxo, né, podemos dizer assim, ao longo desses últimos meses, últimos anos, e daí a gente acaba tendo esse monitoramento, que acaba sendo vamos dizer, é um uma ferramenta estratégica, né, para os tomadores de decisão. E o que eles vêm mostrando, né? Que sim, a gente, de certa maneira, teve um nível muito próximo do que foi o ano passado, algo em torno de 1,6%, quase 2% a mais de animais de coxo que entraram no confinamento em fevereiro. E se eu considerar um período de 90 dias, 100 dias em média, eu estou falando que esse animal, entrando em confinamento, ele pode ter entrado no dia 1
ou ele pode ter, ele obviamente não essa última semana, ter entrado até o dia 15, até o dia 20. Então esse animal provavelmente ele fique de fevereiro, março, abril, e comece a sair no período de mês de maio, considerando 90, 100 dias. E aí sim, é um fator de colocar mais animal no mercado. Ao contrário, por exemplo, do que foi 2022, né, que vocês vão poder observar aí depois, né, perdão, em 2023, perdão, a linha azul que a gente teve uma entrada de animais de coxo menor em fevereiro, né, 20, do 23, principalmente, houve uma pressão muito grande no mercado, porque foi o ano que a gente mais abateu fêmea na história, 23 e 24. Agora a gente tem um 25, com ainda abate de fêmeas, não como nos anos anteriores, mas também com mais animais, dado esse cenário aqui esse informativo aí, que deve colocar mais animal entre abril e maio no mercado. O Pedro colocou até na tela para o pessoal acompanhar, porque a gente sabe, né? Deixou o link ali no chat, é para continuar assistindo aqui, é só para acessar esse link depois da nossa conversa. Eu vou pedir para o Pedro voltar depois dessa telinha, Tiago, que a gente tem aqui a variação da taxa de ocupação em relação a fevereiro de 2024 e fevereiro de Ah, 2025. E eu queria que você falasse um pouquinho desse histórico de 2023 a 2025, porque tem em alguns momentos essas linhas elas se dividem um pouco, né? No segundo se gráfico. dividem, se dividem. Eu acho que é até importante colocar, né, esse gráfico aí, né, porque até mostra um pouco do que aconteceu o ano passado, que pode até ser muito similar ao que acontece esse ano, né? A linha laranja mostra que a expectativa de preços ruins ao longo de 24 fez com que o confinador, né, não entrasse com gado no coxo, fosse começar a entrar com animais no coxo num nível maior a partir de junho, né? Então vocês veem a Uhum. curva subindo fortemente em julho, agosto se aproximando do que foi o ano de 23, passando até, né? E aí eu coloquei mais animal em outubro. E aí quando a gente olha os preços praticados agora em fevereiro, eu tenho uma oferta maior. Uhum. Porque se esse animal entrou, podemos dizer, até o dia 20 de outubro, e de novo, considerando 90 dias, eu estou falando fevereiro, tá? Se entrou no dia 1º de outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Se entrou no final de outubro, eu estou falando na virada de janeiro para fevereiro, foi quando o mercado ele começou a dar os sinais. Na segunda quinzena, a partir de 20 de janeiro, ele começou a dar os sinais, podemos dizer, de ressaca, de um volume maior a mais, frigorífico aumentando escala, obviamente tendo todo o trabalho de estratégia e fidelidade com alguns grandes players de confinamento e o balcão, obviamente, derretendo um pouco. Então, isso ajuda a gente a entender um pouquinho o que aconteceu o ano passado, olhando principalmente esse volume em 2023 aí, que teve uma concentração maior entre maio e agosto. Perfeito, Tiago. Muito obrigada pelas informações. Eu vou dar uma checada aqui se a gente tem aqui a interação do pessoal aqui. A gente colocou, lembrando, pessoal, o link está aqui no chat para você depois olhar com um pouco mais de calma esses gráficos. E, Tiago, eu queria saber se você tem também alguma outra consideração a fazer para deixar para a nossa audiência de pecuaristas, pessoal da cadeia produtiva. Não, novamente, é o que a gente comentou ao longo do nosso bate-papo aqui, é um momento, como eu chamei de transição, um momento crucial para a pecuária, de mais oferta, como tradicionalmente ocorre. É claro que o pecuarista ele nunca quer que o preço se derreta, isso traz também uma apreensão que faz com que haja esse efeito manada, né? Mas é um período que a gente vai ter, obviamente, de controle de custos, fazer conta, porque tradicionalmente fevereiro, março, abril, maio são meses de transição da pecuária. O mercado externo ele pode ajudar, pode colaborar, né, com o câmbio, né, novos mercados abrindo, mas é um mercado que vem com muita oferta desde 2024, final de 24, essa transição de janeiro. Janeiro se torna um dos meses com maior disponibilidade interna no nosso mercado, tá? Ó, e aos 45 do segundo tempo, temos aqui ó, o Atila Lemos nos dando bom dia, viu, Atila? E ele pergunta o seguinte: existe possibilidade do mercado subir em junho, perdão, de 2025?
Alô, Thiago, você me ouve? Alô? Não, deu uma cortadinha. Vamos Só, lá, só então. repita para mim a Eu, pergunta, perdão, eu vou travou. repetir aqui. A Legal. internet tem dessas coisas. O Atila Lemos, ele pergunta se existe a possibilidade do mercado do boi subir em junho desse ano ainda de 2025. Obrigado pela pergunta, Átila. De novo, se a gente olhar a tela da própria B3, a gente vê junho operando a 300, 301, muito próximo a maio, e julho já estamos falando de 310. Eu tenho um gatilho interessante entre junho e julho. Essa alta pode vir antes, vamos falar de junho? Eu acredito que pode ser sim, dado toda essa restrição e esse cenário do primeiro giro do animal de coxo. Vale lembrar, se a gente voltar, né, ao gráfico aí do que a gente mostrou, a gente começa a aumentar mais animais do coxo entre junho e julho do ano passado porque faltou animal para abate, né? E a gente sempre tem uma dinâmica de compras chinesas melhorando a partir desse período. Então, junho pode ser um mês interessante, né? Um mês que a gente pode começar a observar alta assim já da arroba. Perfeito, Thiago. Muito obrigada pelas informações. Você e todo o time do CPE, cada um dentro da sua área de atuação, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, é sempre um prazer aqui poder trazer informações para o mercado, ter esse diálogo, né, com a cadeia pecuária, via Notícias Agrícolas, então contem sempre com a gente. Tá? Tá aí, perfeito. Estivemos com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, nos trazendo, portanto, as informações do mercado do boi gordo, inclusive com uns dados que estão aí no chat para você acessar depois, foram exibidos durante essa entrevista a respeito das taxas de confinamento durante o mês de fevereiro, que foram as maiores, pensando para o mês de fevereiro, e também um histórico ali muito bem feito, muito bem traçado, portanto, e depois vocês podem acessar com um pouco mais de calma. O Thiago ele vai explicando ao longo da entrevista que esse mês de fevereiro a gente termina ele com essa pressão baixista, que seria algo natural já para um mês de fevereiro, por causa de ser começo de ano, segunda quinzena do mês, final de mês é sempre um pouco mais complicado, mas a gente tem o fator do abate de fêmeas ainda muito pesado nesse começo de ano, essa oferta um pouco maior, a demanda interna que não responde muito bem. Sim, as exportações elas vão bem, mas não estão sendo suficientes, portanto, para aplacar um pouco essa pressão baixista que segue, né, ainda que a gente tenha o carnaval nesse começo de março, com uma previsão de um pouco de aquecimento ali na venda das carnes, mas isso também não deve ser um fator ali que deva despontar os preços, portanto, da arroba, fazendo um caminho inverso, né, que deva esquentar muito essa demanda. E a gente está falando de preços, eu vou pedir para o Pedro colocar, por gentileza, Pedro, os preços na tela para a gente ver como estão os valores na B3. Vamos lá então, a tabelinha da B3, a Bolsa Brasileira, vamos checar como é que estão as cotações da arroba bovina. Agora para o mês de fevereiro, que amanhã já sai da tela, a gente tem uma tímida alta, quase que estabilidade de 0,05%, com a arroba valendo R$ 314,05. O março tem uma variação negativa de 0,05%, também pouca coisa, valendo R$ 303,45 a arroba. O maio segue estável em R$ 300,50 por arroba e o referencial do CPEA para a arroba do boi gordo, ele tem uma queda de 0,22%, com a arroba cotada em R$ 311,40. Vamos dar uma olhadinha em outras notícias também que falam sobre o mercado do boi gordo, esse mercado tão importante para o agro brasileiro. Informações que partem da Scott Consultoria, queda na cotação da vaca e da novilha em São Paulo. Então vamos aprofundar isso aqui. Sem aumentos expressivos na demanda por carne bovina e com ofertas atendendo às escalas de abate, o ritmo de mercado permaneceu lento em São Paulo. Esse cenário de compras corresponde majoritariamente para as fêmeas, o que pressionou o preço da arroba da vaca e da novilha também. Houve, portanto, uma queda de R$ 1 por arroba para as categorias, então, novilha e fêmea. Para o boi gordo e boi China, os preços não mudaram. As escalas de abate em São Paulo atendem, em média, cerca de 8 dias úteis. Na região de Paragominas, no Pará, vamos lá. Os preços também não mudaram de ontem para hoje, o escoamento da carne bovina seguiu lento por lá. Minas Gerais, o mercado permaneceu moroso, sem alteração no escoamento e com ofertas
regulares de bovinos. Na região norte de Minas Gerais não houve alteração nas cotações. Na região sul também sem alteração de preços. Belo Horizonte, cenário também de estabilidade lá em Minas Gerais. Na região do Triângulo Mineiro, a cotação da vaca seguiu estável. No entanto, o preço da arroba do boi gordo e da novilha caiu em torno de R$ 5,00 por arroba. Agora a gente dá uma passadinha pelas informações do aplicativo da AgroBrasil, informações, portanto, referentes ao fechamento de mercado do boi gordo de ontem, dia 26, quarta-feira. Vamos dar uma olhada aqui, então, no estado de São Paulo, o aplicativo AgroBrasil captou registros com valores entre R$ 310 e R$ 320, divulgando sua média de R$ 317,03 por arroba. Já as escalas, segundo a apuração, ficaram em 8 dias úteis. Mato Grosso do Sul, registros de R$ 300 por arroba, divulgando a média em R$ 296,99, com escalas de abate na casa dos 7 dias úteis. Mato Grosso, registros de R$ 310 e R$ 320 por arroba, divulgando a média, portanto, pelo aplicativo da AgroBrasil, em R$ 313,37. As escalas ficaram com média de 7 dias. No Pará, registros de negócios em R$ 285, com média de R$ 281,46 por arroba, escalas de 7 dias para o estado do Pará. Olhando para outros estados, Goiás ficou com média de 5 dias de abate e Minas Gerais segue já há alguns dias com as escalas ali na casa dos 12 dias de abate. Informações do CPEA em relação ao boi gordo. A gente tem aí uma divulgação de uma pequena análise toda manhã de quinta-feira, então vejam só, em meio a uma queda de braço entre frigoríficos e pecuaristas, os preços do boi registraram novas baixas conforme levantamentos do CPEA, dispondo de maior oferta de fêmeas, especialmente de vacas, e recebendo pressão para reduzir o valor de venda da carne. Pesquisas do CPEA apontam que frigoríficos tentam diariamente ajustar para baixo e também as cotações do boi. Na parcial de fevereiro até o dia 25, o indicador CPEA-Exalc teve um recuo de 3,81%, fechando em R$ 321,10 na última terça-feira. No atacado em São Paulo, a referência de consumo do país, a carcaça casada bovina acumula uma desvalorização de 2,9% no mês, com preço de R$ 21,79 por quilo. Agora, informações que partem da agência Reuters de notícias internacional. A Argentina autoriza exportações de gado, revertendo uma proibição de 5 décadas. Então vamos ler, vamos acompanhar juntos aqui o que diz a notícia. O governo argentino autorizou a exportação de gado, então mudando essa proibição que estava em vigor há mais de 50 anos no país, que é famoso pelos seus cortes de carne bovina e tradicional também pelo churrasco argentino. Em uma declaração na quarta-feira, a Secretaria de Agricultura do país apresentou uma reversão da política como um movimento em direção a uma maior concorrência na cadeia de carne e gado. Em linha com a pressão do presidente libertário Javier Milei para desregulamentar a segunda maior economia do Brasil. Então, segundo essas informações da Reuters, no mês passado, o governo de Milei promulgou um corte de impostos de 5 meses para as exportações de grãos e seus derivados, em outra tentativa de promover, portanto, as exportações do agro argentino. As vendas do enorme setor agrícola para os mercados estrangeiros constituem a maior fonte de moeda forte para os cofres do Banco Central argentino, necessária para financiar as importações e também pagar as suas dívidas. No ano passado, a Argentina exportou cerca de 935 mil toneladas métricas de carne bovina, sendo que quase 70% foram enviadas para compradores chineses, segundo dados oficiais. Essas são as informações que a gente tem. Agora, dá uma passadinha pela análise da Agrifato Consultoria, essas informações, portanto, da manhã desta segunda-feira. Então, vejam só, a gente tem aqui um mercado, uma quarta-feira com o mercado físico para o boi gordo que teve algumas variações mistas, né? Falando no encerramento do mercado de ontem, o destaque positivo foi para o Mato Grosso. Lembra que eu comentei com o Thiago ao longo da entrevista? Mato Grosso ele foi aquele último estado a receber as altas, portanto, e ainda, né, que foram vistas no mês de janeiro. Aí também foi o último mercado, o último estado, perdão,
a começar a ser pressionado para queda. Então vamos ver aqui. Destaque positivo para Mato Grosso, teve um pequeno avanço de 0,75%, elevando o preço da arroba para R$ 305,80. Lembrando que chegou a bater a casa dos 320 lá no Mato Grosso. Por outro lado, Minas Gerais teve a maior desvalorização do dia, queda de 1,17%, com a arroba fechando em R$ 294,01 por arroba. Mercado futuro da B3, o cenário foi predominantemente negativo, ficando em destaque o contrato para março 25, registrando a maior baixa, encerrando o dia de ontem, cotado a R$ 303,75 por arroba. As negociações comerciais com os Estados Unidos tiveram um ritmo mais contido na última semana, refletindo a dinâmica dos importadores americanos que costumam comprar e estocar antes de retomarem as aquisições. O frio intenso no centro do país também impacta o consumo e, além disso, o mercado segue atento às possibilidades de retaliação comercial de Donald Trump sobre as tarifas de carne bovina, embora haja dúvidas sobre as mudanças nas taxas atuais. Outro fator relevante trazido pela Agrifato Consultoria é a retomada da tarifa de 25% sobre produtos de Canadá e México, prevista para ter início novamente a partir de março, agora que está prestes a começar, o que pode reduzir ainda mais a oferta de carne nos Estados Unidos. Antes de terminar, eu queria falar um pouquinho com você que está nos assistindo aí do outro lado da telinha, que a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas começa cedo, às 8 da manhã. Carla Mendes entra em jogo com o Bom Dia Agronegócio, uma abertura de mercado muito completa, com muita informação, já logo cedo, informações colhidas logo no início da manhã, para trazer para vocês, portanto, esses dados fresquinhos. Então, tem informações de macroeconomia, de geopolítica, informações sobre agronegócio, entrevistas e tudo isso muito bem amarrado, né, e trazendo todas essas conexões para você ter todas essas informações logo no começo do dia e, como a própria Carla Mendes diz, né, informações que vão guiar o seu dia e os seus negócios, isso logo às 8 da manhã. Às 9, quem assume a bancada é o Guilherme Dorigatti, trazendo o programa Realidades das Safras. Aqui no Notícias Agrícolas, para mais do que trazer as informações oficiais sobre previsões de safras de várias commodities agrícolas produzidas aqui no Brasil, informações que venham do governo federal, de governos estaduais ou até municipais, entidades de classe, é no Realidades das Safras que você vê os produtores de cada região do país, de norte a sul e de leste a oeste, trazendo, portanto, o que está acontecendo de fato ali no campo. Diretamente você vê essas informações saindo ali da boca dos produtores, informando para você, portanto, como é que estão essas condições desses cultivos semeados em solo brasileiro. E claro, também tem interação, tem a questão de que você pode participar também mandando seus vídeos, mandando as suas imagens aqui para o WhatsApp do Notícias Agrícolas. Às 10 da manhã, quem entra em jogo é o Erickson Cunha, ele trazendo, portanto, as informações da previsão do tempo todos os dias com um meteorologista de gabarito para que você saiba como é que vai ficar o tempo aí na sua região, como é que vão estar as condições para você que está fazendo a sua colheita ou fazendo o seu plantio ou que você precisa ali fazer os seus tratos culturais e precisa saber como é que vai ficar o tempo naquele dia e nos próximos dias também. Sempre é esse quadro da previsão do tempo com uma interação muito importante e massiva, né, no nosso chat. Então, os pessoal ali sempre trocando ideias e trazendo as dúvidas e o Erickson fazendo essa ponte com o meteorologista. Às 11 da manhã eu estou por aqui para falar com você que está aí do outro lado a respeito do mercado do boi gordo, também todos os dias com um especialista diferente, seja um analista de mercado, pecuarista, algum pesquisador, algum consultor, sempre para cada dia da semana a gente ter ali uma visão desse mercado vinda de uma pessoa diferente, para que você que está aí do outro lado nos acompanhando consiga formar a sua opinião com, claro, né, todos esses pontos de vista diferentes. E ao meio-dia a gente tem também outras informações de mercado, mercados ali que estejam precisando de um pouco de atenção, com informações novas que precisam ser discutidas com especialistas. Hoje a gente tem mercado do trigo, daqui a pouquinho começando ao meio-dia para você no Notícias Agrícolas, mas sempre tem coisas muito diferentes, tem abordagem de mercado de algodão, tem abordagens a respeito de dólar, por exemplo, que é uma moeda que influencia diretamente nos nossos mercados
mercados aqui no Brasil, seja para compra de insumos, seja também para exportação. Então, sempre aqui no Notícias Agrícolas, dados fresquinhos para você e muito bem pesquisados e, claro, analistas de gabarito para que você tenha as melhores informações. E a nossa programação segue ao longo da tarde com mais entrevistas, com podcasts originais aqui do Notícias Agrícolas, que você pode acompanhar tanto essas entrevistas de podcasts em vídeo, diretamente aqui no site do noticiasagricolas.com.br, como também acompanhar depois somente o áudio nas principais plataformas que você preferir. Tá certo? Eu encerro por aqui. Já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.